E aí, moçada do canal, seguinte, a Steam fez um grande anúncio hoje à tarde, novos hardwares surgindo, tipo, o anúncio foi grande, foram três coisas novas, além do Steam Deck que eles já fazem. Vou cobrir não só o anúncio aqui, mas vou tentar comentar um pouquinho sobre consoles e por que que eu acho que isso não é só um simples anúncio mais um console, mas talvez alguma inflexão muito grande no mercado de consoles, como a Valve está se posicionando. Bom, antes de assistir o vídeo, vou contextualizar um pouquinho sobre a Valve pra gente, vou tentar não trazer tantos números, dei uma checada antes só pra ver se eu não ia falar bobagem, mas conhecemos a Steam por várias outras coisas que ela faz. Inclusive, temos aqui o carro-chefe da Valve, onde ela se enraizou na mente dos jogadores de videogames, a sua loja virtual de jogos. Só que ela não chegou aqui só por ter jogos disponíveis. Ela, ao longo de muitas décadas, foi construindo confiança com os seus usuários, uma biblioteca muito grande de jogos, ao ponto de que hoje é meio. Se tu não tá na Steam, tu não existe. Geralmente, um jogo, pelo menos disponível para PC, ele só não vai estar na Steam se tu tiver algum contrato de exclusividade, uma outra publicadora, como por exemplo com a Epic. Então, virou o lugar para encontrar qualquer jogo que tu queira jogar. A experiência é muito boa. Praticamente todos os meus jogos estão na Steam. Eu tenho alguma coisa na Epic, alguma coisa na GOG e tudo mais. Mas é aqui que eu gosto. E isso permitiu com que a Steam começasse a criar outras coisas em volta disso. Então ela não é mais só um lugar onde tu compra jogos, mas é onde as pessoas criam uma biblioteca, um acervo para elas, pra daqui a pouco a família dela, para os amigos, para os filhos, sabe? Então virou um local onde tu guarda os jogos num mundo onde a gente compra cada vez menos jogos físicos com CD. A gente tem uma biblioteca digital para chamar de nossa, de alguma forma, mesmo que os jogos não sejam nossos. Enfim, é conversa para outra coisa. Mas o mais importante é, isso também virou um local onde a gente guarda um histórico do que a gente já jogou. Por exemplo, aqui tem a minha retrospectiva do ano passado. Eu consigo olhar para isso, eu consigo lembrar os jogos que eu joguei no passado, quais foram com amigos, quais foram sozinho, quais jogos me impactaram de alguma forma pela história ou por qualquer outra coisa do tipo. Então, virou também um local de colecionar troféus, colecionar memórias, colecionar histórico de jogo de alguma forma. Recomendo que não se guarde ali. Eu mantenho no backlog GGD meu histórico de jogos. Tudo que eu jogo eu coloco aqui. Coloquei alguns também da minha infância e minha adolescência que eu lembrei que eu joguei de consoles mais antigos ou de PC. E recomendo que faça isso. Não só vai ajudar outras pessoas se fizer avaliações dos jogos para elas descobrirem o que elas vão jogar, mas é uma forma também de eu centralizar tudo que eu já joguei em diferentes plataformas. Por exemplo, Alan Wake 2 eu só posso jogar na Epic. Então eu tive que comprar por lá e jogar por lá. Ele não tá na minha biblioteca da Steam. Ele não tá nos meus troféus da Steam, pra eu lembrar dele. Mas tendo aqui dentro eu vou lembrar. Isso sem falar vários outros jogos de PlayStation 1, Super Nintendo, de 64, outros consoles que joguei na minha infância. Dito isto, outras coisas que pesam muito a favor da Steam é este vovozinho aqui. Ele tá bem vovozinho agora, inclusive, que é o que me preocupa. Ele é o fundador da Valve, então é o criador da Steam. Ele tá até hoje à frente da empresa e ele é conhecidíssimo por fazer ótimas escolhas em prol dos jogadores. Isso foi fazendo que a Steam construísse exatamente o que, por exemplo, o Xbox está fazendo o contrário agora, que é confiança e credibilidade com os jogadores. As pessoas sabem que o que elas fizerem na Steam, elas vão poder contar com isso ao longo dos anos de alguma forma. Elas não vão ser feitas de trouxa ou enganadas em algum momento com alguma promessa vazia. E isso dá mais confiança de nós jogadores montarmos a nossa biblioteca de jogos dentro da Steam e usarmos ela como plataforma principal. Ou seja, tudo mais que eles vão lançando isso também gera uma certa credibilidade com as pessoas. O Gabe, inclusive, ele é conhecido por fazer publicidade por ele mesmo de algumas funcionalidades que a Steam faz, inclusive de segurança, que é um problema muito grave se tu tem uma conta, toda a tua vida de jogos ali dentro, tu precisa também ter uma certa segurança de guardar ela. Já tive conhecidos ou amigos que tiveram problemas de conta hackeada e perderam seus jogos e tudo mais, e eles trabalharam bastante nessas questões de segurança, não só de two-factor, mas de segurança em geral. E por mais que eu não seja um grande especialista na área de segurança, eu trabalhei um tempinho, assim, acho que quase um ano em tecnologia mais focado em segurança. Então eu já tenho uma experiênciazinha e eu também sou entusiasta da área. Eu gosto de pesquisar sobre, entender como as coisas funcionam, como deixar os sistemas mais seguros. E eles fazem realmente um trabalho muito incrível. Inclusive, ele compartilha login e senha dele publicamente, desafiando que alguém consiga invadir o sistema de segurança da Steam. Então, isso mostra como eles fazem um trabalho legal e como ele joga muito junto da comunidade, digamos assim. Dito isto, a Steam também tem mais algumas marcas no coração das pessoas. São os jogos. Vamos ver aqui. Eu não sabia que era deles esse aqui. Legal. Temos o primeiro, Half-Life. Isso aqui mudou completamente a forma de se jogar. Vale um vídeo só pra ele depois. Half-Life 2, então nem se fala. Em cima disso, ele permitiu que se criassem vários outros mods que depois se tornaram jogos. Então, a gente tem, por exemplo, por causa de Half-Life existe, a gente teve Counter-Strike. Também cresci naquela era das Lan Houses, então isso marcou muito a minha infância de alguma forma. Além dos Half-Life e Counter-Strike, temos Team Fortress, Portal, que é maravilhoso. Joguem.
que também começou como mod do... agora eu já não sei se começou como mod do Half-Life ou se já era um mod do Counter-Strike. Enfim, gerou bastante frutos ali interessantes. Tem outros jogos que não são da Valve, começaram como mods também e depois evoluíram. Enfim, tem trocentos mil jogos que estão na memória de vários jogadores, foram feitos por eles. Então, eles também mandam muito bem em fazer jogos. Não são jogos que tentam ser gananciosos, tentando te arrancar o máximo de dinheiro, te enchendo de coisa para comprar lá dentro, publicidade lá dentro, e enchendo linguiça com conteúdo extra só para dizer que o jogo tem 100 horas, 200 horas jogáveis. Jogos bons, valem a pena. Então, toda essa credibilidade levou com que, lá pelos anos de 2013, eles começassem com protótipos que tinham mais ou menos essa cara de um console. E depois, esses consoles se tornaram esses aqui. Então, qual que era a ideia da Valve? Eles já tinham uma biblioteca com muitos jogos, já tinham muitas pessoas que tinham muitos jogos dentro dessa biblioteca. E eles queriam entregar algum outro tipo de console para que as pessoas pudessem jogar com essa biblioteca deles. Como eles não eram conhecidos por fazer hardware, mas sim software, eles fizeram parcerias com outras empresas. Então, a partir desse protótipo e desses outros componentes aqui, essa era uma base do que eles tinham construído de software, uma GTX, com um i7 de processador ali, com um sistema operacional chamado SteamOS, já existia naquela época ali, que desse compatibilidade para as pessoas. O foco era ser um software aberto, que rodasse Linux, mas que as pessoas também podiam instalar Windows se elas quisessem, enfim, totalmente customizável, tanto pelas fabricantes quanto pelos consumidores disso. Também poderia trocar depois as outras peças. Então, pelo que diz aqui, ela começava com 8 GB de RAM, ela começava com uma GeForce GTX 760, mas tu poderia, por exemplo, trocar esta peça por uma outra no futuro. Isso garantiria que tu não precisaria jogar fora o teu console, vender para outra pessoa e ter que comprar um novo do zero. Pode só trocar as peças que estão atrasando ele de jogar algum jogo mais potente feito no futuro. A ideia era muito boa. Lá por 2015, esses fabricantes começaram a fazer os seus sistemas com personalização. Podia botar, por exemplo, encaixe para disco ou não, outras coisas do gênero. Mas tinha aquele padrãozinho, falei no início, da filosofia Steam, que tinha que estar ali, que é o da Alienware, inclusive. Porém, todavia, eles não venderam tão bem. Naquela época, para contextualizar, temos uma matéria da época falando que consoles você deveria comprar. Então nós tínhamos Xbox One, PlayStation 4. As gerações anteriores estavam lançando seus últimos jogos com compatibilidade. A partir daqui já ia começar a ter lançamentos exclusivos para as gerações novas. PC sempre vai ter. O Wii U estava sendo lançado, não foi tão bem quanto o Wii U, já sabemos hoje, né? 3DS já tinha há muito tempo, mas como a Nintendo ela joga um jogo totalmente diferente, eles não estão competindo por cada vez mais performance, fotorrealismo e tudo mais. Ele estava tendo uma vida bem legal, o 3DS já tinha uma biblioteca muito grande de jogos, inclusive teve muitos Pokémons lançados para o 3DS, o que fez a galera que foca na Nintendo, tem nada a ver com a competição que acontece entre PlayStation e Xbox, correr por fora. E tínhamos aqui o PlayStation Vita. Não tem aqui essa Steam Machine, que eles chamaram, e ela não vendeu muito bem. Passaram-se alguns anos, 3 anos mais ou menos, se eu não me engano, até 2018, e eles pararam de dar apoio a esse tipo de console e focaram no software, que é o que eles são bons em fazer. Porta para a pandemia, lá para 2022, e nós tínhamos alguns consoles, tá? Não tínhamos ainda o Nintendo Switch 2, que foi lançado esse ano, mas tínhamos o Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch, que chegou com tudo em 2000 e alguma coisa, 2018 talvez. Enfim, levou para um outro nível o que se podia jogar em consoles portáteis, pelo menos da Nintendo, né? Começou a rodar alguns jogos bem interessantes aqui dentro, caiu nas graças desse novo público, e em 2022 veio o nosso querido Steam Deck, quando a Steam voltou para fazer hardware. Se eu não me engano, já tinham feito algum portátil no passado, não vou lembrar agora. Mas não é relevante no momento, não vai ter anúncio sobre nenhum tipo de portátil da Steam hoje, então vamos passar rapidinho por ele. Mas aqui chegou num nível abissal, porque é um hardware muito bom, muito bem feito, todo mundo elogiando bastante. Focaram muito mais em entregar algo de qualidade do que entregar muito rápido, de vender muito e vender muito caro. Segue em linha com aquele discurso que eles têm com a biblioteca de jogos, que eles têm com qualquer coisa que eles lançam, com jogos que eles lançam. Então isso caiu na graça da galera. E surgiram alguns outros depois disso, como o ROG Ally, da Asus, que está ali novo aqui, e outros muitos que a gente vê por aí, que competem com o Steam Deck de alguma forma, falando de imitar um PC num videogame portátil, dá pra dizer assim. Que mesmo sendo um portátil como o Switch, ele também faz uma outra corrida completamente diferente, porque o Switch é um outro ecossistema de jogos, enfim, um outro mundo ali dentro para se comparar. Mas isso tudo nos leva ao dia de hoje. A gente viu lá no passado que os nossos queridos Valve fizeram parcerias com outras empresas e entregaram totalmente para outras empresas construírem esses softwares, darem a qualidade para ele, dar o suporte para esse hardware, e a Steam deu mais o coração da coisa, digamos assim. O
sistema operacional e a base das especificações técnicas. Não deu muito certo por N motivos, inclusive o ponto de preço, que era um pouco mais caro que os outros consoles. Se fosse para pensar como um PC, ele era caro. O que mais? Tinha alguns probleminhas com Linux, então a Steam, ao longo desses anos de 2018, quando encerrou esse processo até aqui, eles melhoraram muito o suporte para Linux, para jogos. E aí eles começaram a caminhar para um terreno mais fértil para fazer o anúncio que a gente vai ver agora, de outros hardware. Vou tocar aqui porque eu tenho mais coisas para comentar. Steam Deck is our powerful, portable, handheld gaming PC that lets you take your Steam library with you anywhere. We're pretty proud of it. People who own Steam Decks have been Como ele é em inglês, eu botei as legendas em português aqui, mas, enfim, qualquer coisa a gente vai comentando no meio do caminho. everywhere, and we couldn't be happier with the response we've heard from all of you. We're excited to talk about the future of Steam Deck, but not today, because this isn't a video about the future of Steam Deck. This is a video about the future of Steam hardware. Today, we're announcing 3 new members of the Steam hardware lineup. All connect you with powerful PC gaming, all are optimized for gaming with Steam, and all are shipping in early 2026. Let's start with this one. Começaram pegando leve, né? Mostra o controle. This is the new Steam controller. The new Steam controller puts all of your Steam games at your fingertips. O padzinho que tem no Steam Deck também, o pessoal elogiou bastante. So you can play wherever and however you want. Just like with Steam Deck, we want you to be able to play any game Joga with em your Steam portal. controller, even games never built with the controller in mind. It has all the great features from Steam Deck, like trackpads, gyro, and back buttons, all in a comfortable form factor. From Steam Deck, like trackpads, gyro, and back buttons. Alguém já usou esses botões aqui? Eu tenho no meu controle, eu nunca usei pra nada. Mas enfim, eu também nunca fui atrás de entender que jogos tem isso. All in a comfortable form factor. Its next generation magnetic thumbsticks let you play with improved responsiveness and longevity. We've put capacitive touch sensors on the thumbsticks and now on the back of the controller too, so you can enable precision gyro aiming with the touch of your thumb, or your pinky if you're feeling fancy. Play for way too long with a rechargeable lithium-ion battery that allows for over 35 hours. Depois que eu comprei o controle da 8-bit Deraio, é outra vida. A bateria dura, tu pode jogar bem de boa sem se preocupar. Vale muito a pena. To make charging and wireless pairing something that's actually easy. That's why we created the Puck. The Puck is a combination wireless adapter and magnetic charger included Amazing. with every Steam controller. Snap it on to charge. Once you're charged up, snap it on. Geralmente é só com aquele cabinho, né? Então dá um medo de quebrar a ponta ali, não ter como carregar mais. Gostei de ter assim. Mac, handheld, smartphone, Steam Deck, or the new Steam Machine. Oh, this is the new Steam Machine. Belo gancho. Steam Machine is a powerful gaming PC in a small but mighty package, designed for your games on the big screen. It's quiet too, which is crazy, since it's 6 times more powerful than a Steam Deck, powered by a discrete. Cara, se o Steam Deck roda tudo que é jogo, roda Cyberpunk. Imagina o que essa máquina vai rodar. Semi-custom AMD GPU, Super computador. enabling 4K gaming at 60 frames per second with FSR. Steam Machine runs SteamOS made for a bigger screen, built for gaming in your living room, your office, or wherever you play, with the rest of your PC accessories. Steam Machine borrows some great features from Steam Deck, like lightning-fast sleep and wake, an SD card slot to easily expand your storage, and brings some new tricks of its own, like a customizable LED strip, which can Bonito. show different system Aquela hora eles mostraram o quadradinho customizado, o que vai ter dessas capinhas aí customizadas. functionalities, or your own light show. Steam Machine is a PC, so run whatever software you want, Bem and pequenininho. it works with all your favorite desktop and gaming accessories. Steam Machine is designed to work hand in E hand fone with the fora? Steam controller, with the low latency wireless connectivity of the Steam controller puck built right in, and it's great for streaming your games to your phone, tablet, laptop, Steam Deck, or Steam Frame. Oh, yep, this is Steam Frame. Lembra o design das coisas da Logitech, Steam Frame is Valve's next generation todo VR diferentão assim, Stream carbono. all your Steam games, VR and non
Nunca joguei Steam com Frame VR. uses camera-based tracking, Bem so curioso gaming pra your ver. games is as easy as slipping on the headset and Mas waving essa your galera que hand. fica tonto, né? Steam Se Frame jogar muito tempo. controllers, included with the headset, are designed with all the inputs you need for your VR titles, like motion controls and capacitive tracking for all your fingers, as well as a split gamepad layout to work with your whole Steam library. They even feature the same magnetic thumbsticks as Steam Controller for responsiveness and longevity. Steam Frame also pairs seamlessly with the new Steam Controller, a great companion for playing non-VR games in the headset. To make sure streaming is smooth and stable no matter what, Steam Frame includes a wireless adapter that lets you stream your games from your PC to your headset over a fast and dedicated Wi-Fi 6 connection. And the game is streamed to your frame optimized for VR, using new technology that allows for the highest resolution streaming exactly where your eyes are looking. And Steam Frame is a PC, running SteamOS. In addition to streaming, you can install and play a bunch of VR and non-VR games right in the headset without a host PC. You can also expand your onboard storage Essa é uma to fit boa. even more Porque tu games pode comprar só esse objeto futurístico aqui e não precisa ter um PC, se tu quiser jogar assim. with a micro SD Interessante. card. Steam Controller, Steam Machine, and Steam Frame. All built with the same DNA as Steam Deck. All powered by Steam. Work together. Aqui é outro golaço, né? Eles lançaram um portátil muito bom, que a galera amou. E aí eles falam, vamos lançar 3 coisas novas, com a mesma qualidade que a gente lançou antes. Então, já vem com uma credibilidade enorme. Together and can be used however you'd like, with whatever peripherals and accessories you choose. Everything you see here is the culmination of what we've learned from our previous hardware experience and what we've wanted ourselves as gamers. Powerful PC gaming in an open ecosystem. Eles têm focado bastante nisso também, né? Sobre como são PCs potentes no ecossistema aberto. Mas já vamos chegar lá. More ways to enjoy the games you love and discover new ones. Steam Controller, Steam Machine, and Steam Frame. Em 2026. Early 2026. No início de Learn more 2026. at steampowered.com/hardware. Tá, deu de anúncio, vamos ver o que tá no site deles. É legal que tu já vem na Steam logado na tua conta. Steam Deck ainda não tem pra vender direto por eles no Brasil. Achei bonitão. Pequenininho. Ele falou que era silencioso na propaganda, pelo menos. Então, há uma tentação de comprar. Se tivesse dinheiro pra isso. E eu não gostei da banana comparando. É quieto e fresco. Não sei que palavras usar, mas não tá me dizendo exatamente quais são as especificações, mas tá falando sobre jogar jogos em 4K 60 FPS. Que dá pra jogar muito jogo. E é um PC, que é um ótimo gancho pra gente falar sobre outra questão aqui. Né? Bom, quando a outra maquininha da Steam foi lançada, lá em 2015 até 2018, a gente estava naquele processo de Play 4 e Xbox One. Aquela foi uma época em que o Xbox perdeu de dar umas braçadas muito grandes sozinhos. A geração anterior foi o Xbox 360, que eles vieram pra matar, foi muito bem, vendeu muito bem, foi muito querido pelas pessoas. Aqui no Brasil, então, nem se fala, principalmente pelo ponto de ser mais acessível piratear jogos, bloquear o videogame. Mas enfim, de qualquer forma, o Xbox 360 foi um sucesso mundial. E com o Xbox One ele já tinha uma baita de uma base de fãs da marca, pessoas que estavam muito afim de estar dentro daquele ecossistema por N motivos. Desde a loja, de jogar online, dos jogos exclusivos da Xbox, do preço mais acessível, etc, etc, etc. E aí quando foi para o Xbox One, eles fizeram uma série de tomadas de decisão na hora de lançar que a comunidade não gostou, chiou. Eles mudaram algumas coisas, tentaram dar uma resgatada durante a geração, mas eles queimaram a largada. Não vou entrar muito em detalhes, vale um outro vídeo, ou pesquisa aí nas notícias, que deve ter bastante coisa sobre. Mas era também um momento interessante para talvez um outro player entrar. Não tanto, mas enfim, tinha um espacinho ali. A questão é, a gente sempre tem uma batalha nos últimos anos entre PlayStation e Xbox. Nintendo corre o seu próprio jogo por fora, com outro público, outros tipos de console, mas essa guerra é muito grande Xbox, PlayStation. E Xbox, depois do ano ali em diante, foi se enfraquecendo e ela tá num momento muito fraco, falando do momento onde eles se queimaram muito com o Game Pass, com todas as mudanças confusas de funcionalidades e jogos disponíveis, com aumentos de preço. A galera percebendo o discurso, que é uma tentativa também de dar uma enganada. Quando finalmente veio um portátil do Xbox, ele era um portátil igual o Steam fez no passado e não rolou, que é
com uma parceria com outra empresa. Até muito mais do que a Valve fez, né? Porque a Valve, pelo menos, ela deu o coração daquele console, qual que era a filosofia por trás dele, o que ela queria com aquilo, o sistema operacional. O Xbox, com o que ele lançou agora de portátil, ele basicamente emprestou o selo Xbox para se colocar num portátil da Asus, muito parecido com os portáteis que a Asus já fazia. E ainda escolheu um parceiro que, enfim, tem gente que gosta muito de portáteis, mas tem muita reclamação, não só por alguns problemas que tiveram com os portáteis da Asus, mas com como que eles lidaram com isso no atendimento dessas pessoas. Exato. Então, sei lá, tudo muito confuso para Xbox. Tá um turbilhão, uma instabilidade muito grande. Os fãs, a comunidade que investiu na marca ao longo desses anos tá meio chateada, desgastada com tudo que vem acontecendo. Eu, inclusive, troquei meu plano do Xbox Game Pass. Tirei um tempo para comparar. Eu tinha o Ultimate, que era R$ 60, se não me engano. E agora passei por esse Premium, que também tá o mesmo preço. 10 centavos só para te enganar que tu não tá pagando R$ 60. Porque deu o dobro de aumento no que eu já tinha ali no Xbox Game Pass. Tá? Algumas coisinhas extras. Outras pessoas já falaram melhor sobre isso aí no YouTube. Inclusive, eu recomendo o canal do PH, que falou muito bem sobre isso. É o pessoal do Debate também, do podcast. Enfim, dobrou o preço para benefícios que eu nem usaria, sinceramente. Então não valeu nem um pouco a pena. Mantive esse. Fiquei feliz, pelo menos, que os planos menores, por mais que aumentasse o preço, porque eu já pagava, eles agora permitem que jogue na TV e tudo mais. E o principal ponto de eu ter este aqui hoje é para que também minha família possa jogar, meus irmãos possam jogar lá na cidade onde eles moram, na TV. Então, isso é ótimo. Só compraram um controle, estão jogando lá. E tem acesso a esse tipo de entretenimento, tem acesso a jogar jogos legais. Porém, comparando, beleza, tu ainda tem 200 jogos. E eu vou focar mais nessa parte. Mas eu dediquei um tempinho para ficar comparando quais são esses 200 jogos que tem no plano mais caro que a gente tinha e a gente ia deixar de ter para passar para cá. E trocando assim, é basicamente quase todos os jogos que eu joguei e gostei muito ou que eu ia jogar no Game Pass, eles não estão neste plano e ficaram de fora desses outros 200. Vamos botar uns 50 jogos ali que eu queria muito jogar e eu não vou ter mais acesso. Eu trocaria esses 200 aqui por aqueles 50, que não tinha problema nenhum. Então, de novo, tentando enganar com o número de 200, mas que 200 são esses, sabe? Vale a pena R$ 60 por mês. Enfim, mais um monte de outras coisas que eu tenho um pouquinho de problema ao utilizar o que eles constroem de aplicativo, uma série de padrões de design que te levam a fazer o que eles querem ali dentro do aplicativo, inclusive dificuldade para sair, mas isso é papo para outro vídeo. Voltar a focar no Steam. Nessa época aqui, a Steam, por mais que tinha um espacinho ali para entrar, era um mercado que estava bem satisfeito com o que se tinha para se jogar naquela época. Então talvez isso também não ajudou a Steam de alguma forma. Agora, não só eles se posicionaram cada vez mais com o que já era o forte deles, muita gente que faz parte da Steam, muita gente que tem muito jogo lá dentro, isso se tornou algo muito valioso de levar adiante. Pode comprar este novo console e tu pode usar teus jogos da biblioteca da Steam. O jogo tá caro, muito caro. Já ter uma biblioteca para começar a jogar é interessante. E eles aprenderam com os erros e eles estão fazendo o próprio hardware. E aí a gente volta lá e fizeram esses produtos interessantíssimos com a qualidade Steam estampada. Num momento onde a Xbox está deixando espaço, está deixando vácuo atrás para vir um outro player. E confesso que estava muito preocupado. Vi outras pessoas falando sobre isso, sobre um mundo onde PlayStation reina muito na frente. A gente já viu no passado o quanto amamos PlayStation, fez parte da minha infância. Mas quando eles têm espaço, quando eles estão muito à frente da concorrência, a gente já viu eles tomarem várias decisões extremamente gananciosas, falando de forma corporativa. Significa que ter outro player entrando nessa guerra de consoles bons no sentido de hardware potente para jogar jogos potentes, é muito interessante. Nos ajuda a ter uma competitividade melhor, o que vai forçar com que essas empresas não fiquem sentadas em cima do próprio sucesso de alguma forma, olhando para videogame. E interessante como eles estão fazendo uma abordagem legal com o SteamOS do que o Xbox está prometendo para o que deve ser esse próximo console deles. Um híbrido meio entre PC e console. Tanto o PlayStation quanto o Xbox já estavam há algum tempo não tendo mais aqueles componentes totalmente personalizados para um console versus o PC, que era outro mundo. Hoje em dia eles já trazem processadores e outros componentes ali dentro mais parecidos com o que se tem para computador ou até alguns iguais dos que tem em computadores. Então, um console já se aproxima muito mais de um computador hoje em dia. Então, nessa beirada de ir para esse outro lado, trazer as pessoas que também estão no PC para o console, para ter essa mescla entre os dois mundos, que geralmente é preciso gastar muito com jogos para PC e para videogames. Se tu quer ter os dois, é um preço abissal, quase ninguém consegue acompanhar isso. Então, interessante ver como é que vai ser esse híbrido aí que eles chamam. Fico sentindo que, enfim, mesmo que seja mais barato que os consoles PlayStation, Xbox, vai ser caro demais para que eu possa comprar o Steam Deck também, não tá no meu orçamento.
ainda, mas fico feliz de ter esse para a galera. Ou seja, acredito que o resumo é esse. Acabamos de ganhar um anúncio que mostra como o futuro de videogame, as próximas gerações, podem ser bem interessantes. Tem rumores de se ter lá para 2027 alguma coisa sobre consoles de nova geração, PlayStation ou Xbox. Tudo é rumor ainda. Vai ser legal ver como é que o Steam Machine vai conseguir se encaixar no mercado nesse intervalo de tempo entre agora e o futuro próximo. Provavelmente não vai ter GTA 6, porque a gente está falando aqui de algo que roda um PC ali dentro, e GTA geralmente sai primeiro só para consoles, né? Depois de muito tempo sai para PC, mas vamos ver o que acontece nesse meio do caminho. E é isso, pessoal. Para o vídeo de hoje, cobrimos aí o Steam Machine, tentei trazer alguns outros dados interessantes para contextualizar esse anúncio, para não ser simplesmente mais um anúncio nesse mundo de muito ruído. Todo dia tem um monte de propaganda, anúncio de novidades, coisas de todas as empresas de jogos, então às vezes a gente fica meio perdido de o que isso significa, né? Aqui, como teve um lançamento mais impactante, achei legal contextualizar para a gente ver como talvez a Steam pode estar abraçando agora de forma efetiva um espaço que eles não conseguiram entrar tão bem no passado, se consolidar como, eu ia dizer um monopólio positivo, mas não sei que palavra usar, mas é o caso de uma empresa que, no que ela tem se proposto, ela nada muito de braçada na frente, mas não porque ela fica impedindo que os outros compitam, mas porque ela fica muito à frente na experiência que os concorrentes entregam. E as pessoas escolhem transformar a Steam no monopólio. Então, vamos ver o que eles fazem agora com consoles mais potentes. É isso, pessoal. Fiquem ligados por aí e tchau!